Esta semana, os Passos e Casas entrevista João Belo Rodeia. O presidente da Ordem dos Arquitetos revela-nos os novos desafios da profissão. Neste momento estão em cima da mesa as negociações sobre a implementação de uma política pública de arquitetura em Portugal. Vamos também conhecer o trabalho da arquiteta de interiores Pilar Paiva de Sousa, uma filha da Escola de Arquitetura do Porto, que é hoje uma das mais internacionais arquitetas e designers de interiores do país. Mostramos ainda o projeto de requalificação de um edifício de escritórios situado no coração de Lisboa. A Refundos vai mudar o visual ao número 27 da Avenida Fontes Pereira de Melo. Novos desafios se apresentam para os profissionais que fazem da arte de projetar a sua fonte de rendimento. A nova Lei 31/2009, com a consequente revogação do Decreto 73/73, abriu um novo ciclo de responsabilidades, de exigências e de oportunidades para os arquitetos em Portugal. Com a nova lei, apenas os arquitetos poderão assinar os projetos arquitetónicos. Existem algumas premissas que João Belo Rodeia, presidente da Ordem dos Arquitetos, considera fundamentais. Com a nova lei, num prazo de 5 anos, todos os projetos de arquitetura serão subscritos por arquitetos, o que abre também um horizonte importante do ponto de vista do trabalho dos arquitetos, mas sobretudo da qualificação do ambiente construído em Portugal. Por outro lado, também é verdade que os arquitetos são hoje muito presentes na administração. Hoje é raro haver uma Câmara Municipal sem arquitetos. Creio que não há uma única já sem arquitetos, o que diz bem da diferença que a profissão faz quando comparada com há 20 anos em que havia poucas câmaras municipais com arquitetos. E também é verdade que os arquitetos estão cada vez mais envolvidos no processo da construção, tal como o seu estatuto prevê, fazendo direção de fiscalização e direção de obra, que são áreas que, não sendo atos exclusivos dos arquitetos, são atos próprios também dos arquitetos. Eu recordo-me que em 1984 apenas 4% dos projetos eram subscritos por arquitetos e hoje são cerca, como eu dizia, de 40% e daqui a 5 anos serão 100%. Portanto, de facto, há ainda um mundo de oportunidades no nosso próprio país. Depois de ultrapassada a batalha da revogação do polémico 73/73, que limitava a atividade profissional dos arquitetos, a Ordem continua a sua campanha em prol da boa arquitetura em Portugal. A esmagadora maioria dos países da União Europeia, que são nossos parceiros, já têm há muito tempo políticas de arquitetura, nomeadamente a Finlândia e a França, que têm políticas há praticamente 20 anos. E esses países têm políticas exatamente porque se aperceberam que essas políticas têm efeitos muito positivos sobre o ambiente construído, sobre o ambiente em que as pessoas vivem, o ambiente urbano, o ambiente arquitetónico e também sobre a qualidade da sua vida. O que é uma política de arquitetura? É, no fundo, uma espécie de carta programática que abrange áreas fundamentais e que depois se desdobra num programa com um conjunto de medidas que são depois avaliadas ao fim de um tempo se foram ou não foram efetivadas. É uma política do Estado, transversal à atuação do Estado, mas que envolve as autarquias, a sociedade civil, etc. E, no fundo, o que se pretende com essas medidas, muitas delas já existem, é concertá-las num único documento, por forma a que haja uma estrutura de intervenção que vai desde o ambiente construído, ou seja, questões ligadas, por exemplo, à sustentabilidade, às alterações climáticas, à qualidade do ordenamento, até às questões ligadas à cidadania e à cultura, desde a participação dos cidadãos, às questões ligadas ao património e à criatividade, até ao próprio exercício profissional e à questão da legislação. É preciso arrumar o território que, infelizmente, está muito desarrumado. Portanto, há necessidade de refocar o papel da arquitetura também na dimensão territorial, que é uma das prioridades também absolutas do nosso país. Estas são algumas das orientações específicas definidas para a política pública de arquitetura que culmina em 40 medidas a serem concretizadas pelo Governo. Numa altura em que a profissão vai ganhando cada vez mais admiradores e seguidores, faz sentido o lema em que esta política assenta: arquitetura para todos. Quando se fala em reabilitação, a ideia que nos surge de imediato é uma intervenção em edifícios com alguns séculos de existência.
Mas a recuperação não tem de ser apenas realizada em imóveis carregados de história. Mesmo que se critique a disparidade de estilos arquitetónicos que existem nas diversas artérias da capital, o ideal é manter os imóveis existentes em bom estado de conservação. Qualquer que seja o tipo de arquitetura, o importante é perceber que cada um representa a sua época. É o caso da construção que caracteriza os anos 50, 60 ou 70 do século passado. Mesmo quem não aprecie, esses imóveis fazem parte da memória da cidade. Exemplo disso é o edifício de escritórios que se encontra na Avenida Fontes Pereira de Melo, com o número 27. O imóvel, que durante anos acolheu o Banco Espírito Santo, é atualmente propriedade da Refundos, uma sociedade gestora de fundos de investimento e de gestão de ativos imobiliários que se prepara para revitalizar todo o edifício. Este edifício foi uma escolha da Refundos na sua estratégia que tem vindo a adotar ao longo dos últimos tempos, que é investir em investimentos com rendimento mais imediato e muito bem localizados, que é o caso. Isto é um edifício que tem uma ótima construção, uma ótima também arquitetura, uma excelente arquitetura, e que qualquer empresa gostaria de vir para aqui. É um edifício que vem responder à procura que existe no mercado para esta zona central, que é uma zona prime, que qualquer empresa que venha para cá terá uma imagem bastante corporativa e muito prestigiante, e por isso adequa-se para qualquer investidor, eu diria. Estamos num processo de atualização da fachada, principalmente, e as remodelações dos interiores. As linhas que vamos seguir nesta transformação do edifício é tentar atualizar a fachada para os dias de hoje, tentando criar uma homogeneização com os edifícios envolventes. Como nós percebemos, quando se passa na rua, existe uma grande variação e disparidade de arquiteturas aqui, desde um prémio Valmor que se encontra no edifício em frente, a outras épocas de arquitetura bastante variadas. O nosso objetivo é homogeneizar, sofisticar a imagem que está neste momento muito dedicada à imagem corporativa que a empresa que neste momento ocupa o edifício. Sem o descaracterizar, o projeto implica a renovação de todo o interior e da fachada. Será composto por 10 pisos acima do solo e 5 na cave, e ainda por uma loja no resto do chão. Os espaços interiores serão totalmente remodelados e grande parte deles serão transformados em open space. Localizado em pleno Central Business District de Lisboa, o imóvel será comercializado pela Jones Lang LaSalle e Cushman & Wakefield, um projeto que irá qualificar o centro de negócios da capital.